muito para dar a resposta certa. Ele disse: Rodolfo, tem 10 anos que você saiu do Raimundos, tem 10 anos que você anda por aí falando de Jesus, cantando a respeito dele. O que é que mudou na sua vida nesses 10 anos? Cara, pergunta complicada para você responder numa tacada só. Mas isso me faz pensar que muitas vezes a gente perde tempo e energia tentando mudar a nossa história pelo nosso passado. Como se eu pudesse alterar a família na qual eu nasci, como se eu pudesse mudar o meu nome, como se eu pudesse mudar a cidade que eu nasci. Tentar alterar o meu passado seria uma forma ridícula de mudar a minha vida, porque seria mais uma mentira. Eu sei que Deus mudou a minha vida quando Ele me deu um futuro diferente. Meus olhos já não estão para o que eu era, eles estão para o que eu vou ser nele. E quando eu começo a olhar para Jesus, Ele está sempre em movimento. Para cada discípulo seu Ele dizia: tu vem e me segue. E é nesse caminho que você vai sendo transformado. Eu estava lendo um texto ali atrás, que está na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cara, isso é tão poderoso, porque cada um de nós vive por aquilo que acredita. Cada um de nós que está aqui nesse lugar, cada um das pessoas que andam pela face da terra, vivem por aquilo que acreditam. Só que se você acredita numa mentira, a tua vida fica toda comprometida. Você começa a viver frustração, você começa a viver algo que o Mick Jagger cantou muito bem: eu não consigo ter satisfação. Nessa corrida louca por satisfação, você tenta se encher de várias coisas, tenta se suprir, tenta alimentar a sua carne e os desejos da sua carne, tenta viver de prazer em prazer, tentando ser feliz. Porque no fundo todo mundo quer ter satisfação. Eu também queria. Eu nasci em Brasília no ano de 72. E, bom, quando você ouve esse nome Brasília, a primeira coisa que você pensa é em político, ladrão, essas coisas. Para mim não era muito gostoso ser de Brasília quando eu era uma criança, porque todo lugar que eu viajava, quando eu dizia de onde eu era, as pessoas falavam: ah, você é filhinho de papai, seu pai está rico. E eles não pensavam que em Brasília também tinha professor, também tinha médico, também tinha policial. Aquilo meio que feria a gente. Só que na década de 80, as bandas de rock de Brasília, que vinham de um cenário de ditadura, tinha uma repressão naquela cidade, começaram a surgir e fazer sucesso no Brasil. Então, na década de 80, ser de Brasília era muito legal. E eu me amarrava em ser de Brasília. Eu respirava aquele ar de rock e eu olhava para aquelas bandas, para aqueles caras, e eu falava: cara, isso é liberdade. Isso é liberdade. Eu olhava para aqueles caras tudo rasgado, e eu falava: meu, o cara não precisa botar a roupa que mandam ele colocar, ele coloca a roupa que ele quer, por pior que ela seja. Esse cara não tem hora para acordar. Olha como é que criança pensa. Esse cara não tem hora para acordar. Esse cara não tem que ir para a escola amanhã. Segunda-feira, no domingo à noite, ele pode dizer: amanhã não tem aula. Que delícia. Eu achava que aquilo era liberdade, então eu apliquei a minha vida em ser livre como aqueles caras eram. Me envolvi numa cultura e comecei a assumir um comportamento para você ser aceito. Quem nunca se viu nessa situação? A melhor ilustração que eu encontro é quando você chega naquele colégio que você vai estudar pelo primeiro dia. As turmas estão todas formadas, ali todo mundo se conhece, todo mundo se chama pelo nome, e você é o patinho feio. Você quer fazer parte de um grupo, então você observa como eles andam, como eles se vestem, como eles falam, como eles se comportam. Você simplesmente assume esse comportamento para você, ao ponto de que você mentiu tão bem que eles vão te aceitar. Você não é aquilo, mas você se tornou igual só para ser aceito. Quando você vê, você foi aceito. E se você foi aceito, significa você mentiu muito bem. Eu comecei a viver essa cultura porque eu queria ser aceito, eu queria fazer parte daquela cena. E eu vou te falar, eu me empenhei tanto que eu consegui, cara. De repente a minha bandinha estava tocando nas festas, a gente estava começando a ser reconhecido pela cena do rock de Brasília. Até que no ano de 93, essa banda gravou o primeiro CD. E aquilo era um sonho de adolescente. Era o sonho da minha vida. E logo no primeiro CD o sucesso estourou. A primeira música de trabalho
ficou em primeiro lugar nas rádios, a gente vendeu o disco de ouro rapidinho e daqui a pouco o Raimundos era conhecido em todo canto. E agora eu estava vivendo o meu sonho, agora eu estava dizendo, cara, agora eu sou livre, agora eu não tenho mais que usar roupa que me mandam usar, agora eu estou ganhando meu dinheiro do jeito que eu quero, agora eu posso fazer o que eu quero com a minha vida, o pulmão é meu, eu fumo se eu quiser, o nariz é meu, eu cheiro se eu quiser, eu quero deitar com quantas mulheres eu puder. Eu achava que isso era liberdade, eu comecei a viver isso de uma maneira totalmente desequilibrada e louca. Eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu não sei se eu ficava mais louco porque eu cantava loucura, ou se eu cantava loucura porque eu estava vivendo aquilo. Eu sei que eu só sei cantar a respeito do que eu vivo. E até hoje é assim. Por isso que minha música mudou. Glória a Deus! Aleluia! Por que a música mudou? Porque minha vida mudou. Aleluia! Ela é só um reflexo do que eu estou vivendo. Oh Deus! Eu não conseguiria cantar outra coisa que não fosse: Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és santo. Oh Deus! Mas ela acontece de uma hora para outra e Jesus, ele tem o tempo dele, ok? Ele tem o tempo dele. Não adianta você forçar a barra com Deus. Ele tem o tempo dele. Mas se você abre, ele vem, porque ele está sempre te querendo. Isso é maravilhoso a respeito de Deus. Não interessa o vacilo que você deu, não interessa o quanto você pisou na bola, não interessa quantos baseados você fumou, não interessa quanto pó você já vendeu, não interessa quanto você já se prostituiu por aí, não interessa, ele está sempre te querendo. Porque no dia que ele fez o homem, ele disse, é muito bom. Ele viu que era muito bom. Tá certo, a gente se corrompeu, o pecado entrou, bagunçou, desligou de Deus, fez uma bagunça completa. Mas o projeto inicial é muito bom. Por isso ele continua acreditando em mim, acreditando em você. Então Deus, tão maravilhoso do jeito que ele é, ele elaborou um plano que já estava pronto antes de você nascer. Eu não tinha ideia desse plano. Eu estava vivendo a minha verdade, ok? Eu era livre, ninguém dava opinião na minha vida, eu fazia o que eu queria. E no ano de 2000, quando minha carreira já estava bem no auge, meus discos estavam vendendo bastante, a mulher da minha vida apareceu para mim. Eu tinha conhecido ela em 94, quando ela era bem novinha, mas em 2000 ela veio namorar comigo, veio morar dentro da minha casa, e a gente era um casal de louco, os dois drogadaços, muito louco, mas a gente se amava muito. Não é possível você não ter amor próprio e querer dar amor para alguém. Você só dá o que você tem. E por mais que a gente se amasse, a gente se tratava muito mal individualmente. Então, o que eu acabava dando para ela não era o suficiente. O que ela acabava me dando não era o suficiente. A insatisfação continuava ali. A gente começou a ter brigas horríveis, começamos a entrar numa crise no nosso relacionamento que eu não via saída, abusando cada vez mais das drogas e vivendo triste. Começou a entristecer geral. Sabe aquela história, pior do que tá não fica? Lembra quando o Tiririca falou isso? Pior do que tá não fica. Mentira, cara, sempre fica. No caso do Tiririca, ele foi eleito. Você vê que fica. Junto com ele entrou mais um monte. Tipo, ficou pior. No ano de 2000, no meio daquela crise toda no nosso relacionamento, um belo dia eu comecei a sentir uma dor debaixo do braço. Eu não dava muita atenção para aquilo, até que eu fui apalpar, olhei no espelho, tinha um caroço ali. Esse caroço era pequeno, mas ele doía bastante, incomodava muito. O dia inteiro eu percebia que ele estava ali, ele não me deixava esquecer. Eu pensava, bom, é uma íngua, vai passar. O tempo foi passando e nada daquele caroço desaparecer, muito pelo contrário, ele começou a aumentar de tamanho. E quando eu ia checando, de repente eu vi que aumentou e se multiplicou. Apareceram outros caroços, daqui a pouco apareceu no outro braço, daqui a pouco apareceu na região da virilha. E em bem pouco tempo eu estava cheio desses caroços espalhados pelo braço. Doíam demais. Eu estava tendo que tomar um anti-inflamatório de manhã e um à noite para fechar o braço. E para me enganar, ok? Porque agora a minha verdade, a minha alegria, a minha liberdade estavam desmoronando diante dos meus olhos. E quando você entra em contato com isso, tudo que você faz é tentar inventar uma outra mentira para te provar que você não está errado quando você acreditou que aquela liberdade era boa. Então eu falava, não, esse caroço não está aqui, isso é uma viagem, não, eu não estou sofrendo, não, eu não estou perdendo peso, isso é uma impressão, é o espelho que mudou.
Mas eu estava ficando com cara de doente e as pessoas que me conheciam começaram a falar: cara, você está com cara de doente, vai fazer um exame. Eu não queria entrar em contato com isso. Afinal de contas, minha carreira estava no auge, estava tudo certo, dinheiro estava entrando, eu tinha uma mulher linda dentro da minha casa. Falava: não, isso é uma viagem, uma hora passa, só que não passava. Cara, eu sou filho de pai e mãe médicos. Eu ouvi falar de doença a vida inteira e eu sabia que aqueles sintomas no meu corpo, aquela perda de peso, aquele monte de caroço, era um sinal de algo grave que estava acontecendo dentro de mim, mas eu não queria entrar em contato com aquilo. Só que existe o travesseiro da gente. Toda vez que você bota a cabeça no teu travesseiro, você entra em contato com a tua verdade. Você tem que assumir: as coisas não estão tão bem quanto eu achava. Por que será que eu não estou vivendo a alegria dos primeiros dias? Porque agora está caindo a ficha. Uma hora ou outra a verdade aparece. Só que a verdade é boa, cara. Posso te falar? A verdade é boa. A verdade é melhor do que qualquer mentira. No meio do desespero daquela crise, a minha namorada decidiu fazer uma coisa louca. Ela tinha uma Bíblia. A pastora que tinha pastoreado a mãe dela tinha dado essa Bíblia para ela com o telefone anotado. Ela começou a ler essa Bíblia e achou o telefone da pastora e ligou para ela pedindo socorro: meu, a gente está quase se separando. A gente se ama, mas não está dando mais. E aí a pastora disse para ela, sem aliviar: filha, a última vez que eu te vi você estava horrível. Se você não tiver um compromisso com Deus, você vai morrer do jeito que você está indo. Ela falou: o que eu faço? Ela disse: eu vou te dar um telefone de uma pastora aí de São Paulo, amiga minha, e ela vai te ajudar. De repente, a minha namorada começou com umas amigas meio diferentes, bem diferentes. Ela era daquelas que gosta de rave, que gostava de rave, toda flúor, só falava de êxtase. E daqui a pouco ela colou com umas irmãzinhas, aquelas do aquelas que você já viu andando por aí, daquelas que você tem alguma dessas na tua família, cheias de ousadia, que falam mesmo aquilo que você não quer ouvir. Às vezes você evita ela, na verdade. Fala: nem lá vem ela de novo. Jeová está na terra. Mas sabe o que acontece? Ela começou a ficar diferente. E começou com os papos de Jesus e queria pregar para mim. Eu falava: meu Deus, essa mulher está vindo com essa conversa, esse papo de crente. Tipo, era só o que faltava. Tipo, quer dar uma de santa para mim? Aí quando ela vinha falar de Jesus para mim, eu enrolava um baseadão. E aí ela fumava comigo e queria pregar. Aí eu falei: tá vendo? Só que ela estava num processo. Ela começou com esse negócio de Jesus, pedindo para ele: Senhor, se o Senhor mudar essa minha situação com o Rodolfo, eu nunca mais te largo. Só que o que acontece? Quem procura, acha. Quem bate, se abre. Quem pede, recebe. E quem entra na presença de Deus, experimenta algo que o mundo não pode oferecer. Acontece que ela começou a buscar a Deus tanto por causa daquela situação, e Jesus começou a se mostrar para ela em amor. Ela começou a se sentir perdoada, ela começou a se sentir aceita, ela começou a se sentir feliz, ao ponto da oração dela mudar e ela dizer: Senhor, agora com Rodolfo ou sem Rodolfo, eu nunca mais te largo.